Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos, segundou, graças a Deus. E hoje estamos no capítulo 8 de Esther. Vamos que vamos? Hoje com o título O que você quer? Sabe, às vezes a gente precisa se conectar com Deus a tal ponto que a gente saiba exatamente o que a gente quer naquele momento assim que mais precisamos, né, mas vamos ali ter que usar de estratégia, de sabedoria, de graça, de conhecimento. Então, assim, a gente vai precisar saber exatamente o que que a gente quer. Então, a gente quer a vingança dos nossos inimigos, a gente quer, sabe, paz na nossa casa. A gente quer o quê? Como é que a gente pode usar das armas que Deus nos deu para estar alcançando aquilo eh, que a gente que o Senhor está nos permitindo alcançar, né? Tá falando o que que você quer, como eu posso te abençoar. Vamos começar lendo, que aí a gente vai esclarecendo. Esse capítulo é muito legal, é muito bonito, é muito top. Bom dia, mãe. Amém. Seja bem-vinda. Então vamos lá, gente. Vamos começar orando. Ai, desculpa. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje, Pai. Consagramos a Ti a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração, Deus. Nos ensina no dia de hoje, nos ensina a pedir, nos ensina, sabe, Deus, a ter criatividade, a criatividade do Senhor, nos ensina a lutar, a tomar posição, a sermos constantes naquilo que queremos, Deus, a entender, Pai, o que que o Senhor quer em primeiro lugar, para que assim nós possamos viver debaixo sempre da Tua vontade e do Teu querer para nós. É o que nós oramos, te pedimos. Nos guia nesse capítulo de hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Capítulo 8, versículo 1 vai dizer assim: Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu a rainha Esther a casa e os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei porque Esther contou que Mordecai era seu parente. Então, ali de cara, depois a gente viu ontem, né, que Amã, então, é levado para a forca e a rainha Esther, então, ela se revela, fala que é judia, que ela é da família dos judeus a quem estava marcada para ser morta ali no 13º dia do 12º mês. E aí, beleza. E aí, então, Mordecai... E aí, agora ela apresenta também o tio dela, que é Mordecai. Então, vai dizer no versículo 2: Então o rei tirou o seu anel sinete que ele tinha tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. Depois Esther se jogou aos pés do rei e, chorando, pediu que anulasse a ordem de Amã, o descendente de Agag, e que não deixasse que o terrível plano de Amã contra os judeus fosse executado. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então disse: Se for do agrado do rei, se eu puder contar com a sua bondade, se o Senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã, a ordem que o filho de Amedata e descendente de Agag deu para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos. Pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. E o rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Eu mandei enforcar Amã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus, e dei todos os seus bens a Esther. Mas uma ordem dada em nome do rei, carimbada com o anel real, não pode ser anulada. Porém, escrevam o que quiserem aos judeus, assinem em meu nome e selem a carta com o meu anel. Vamos parar aqui rapidamente, antes da gente continuar.
Porque vai dizer o seguinte... Ai, esqueci minha água, gente. Então vai dizer que, primeiramente, Esther, ela se lançou aos pés do rei e ela começou a chorar e a suplicar ali para ela e os parentes dela não serem mortos, o povo dela não ser destruído, e ela ficou ali tipo, e ele estendeu o cetro de ouro porque aquilo mais uma vez ela estava fazendo algo que não deveria fazer na frente do rei. E aí ela se levantou, ela se recompôs e ela falou exatamente o que ela queria. Ela falou, né? Então aqui a gente vai ver: se for do agrado do rei, se eu puder contar com a sua bondade, se o Senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã, a ordem que o filho de Amedata, descendente de Agag, deu para que o reino inteiro, todos os judeus, sejam mortos. Então ela sabia o que ela queria. Ela pediu para o rei exatamente aquilo, mas o rei não poderia, aquilo não poderia acontecer. Esses dias eu estava vendo um podcast com a Tânia Teresa. Ela é uma mulher, ela é uma juíza, né, que ela se tornou juíza depois de algum tempo, assim. Ela, na verdade, na infância dela, ela foi abusada sexualmente, ela vivia no lixão, ela vivia catando coisas no lixão para ajudar a mãe dela. E aí, enfim, só sei que ela teve um longo percurso até que o marido dela incentivou a estudar para concurso, a fazer algumas coisas. E aí, até que ela se tornou juíza. E o Senhor quis usar isso. Deixa eu fechar aqui. E aí o Senhor chegou. O Senhor usa ela exatamente no mundo espiritual da mesma forma que ele a quis no mundo natural. Ou seja, ela se tornou juíza, ela acredita que ela se tornou juíza para conhecer as leis, como rege aqui na terra, porque ela sabe que é um modelo que rege no céu. E quando o Senhor dá uma lei, né, quando ele, como é que se diz, introduz uma lei, existem leis espirituais que não podem ser quebradas ou revogadas ou anuladas de qualquer maneira. Deve ser feito de maneira, como é que se diz, impondo algo maior. É como foi com Jesus. Para anular o pecado daquele povo, eles tinham que fazer todo um ritual com animais. Para Deus não mais precisar de sangue de animal e não mais precisar que as pessoas vivessem nesse ritual, ele então enviou Jesus, que foi algo muito maior. Aqui aconteceu da mesma forma. A mãe então havia promulgado uma lei e assinado com o anel sinete do rei daquela época. E aí agora eles precisavam estar revogando aquela lei, mas o rei não podia revogar essa lei. Então eles decidiram que fariam uma lei maior para cobrir aquilo. E aí o rei Xerxes deu essa opção para eles. Ele falou: olha, eu não posso revogar a lei que eu já assinei, que no caso foi assinado por mim. Mas eu dou a opção para vocês estarem colocando algo maior, algo superior, algo que vocês possam defender. Então, aquele povo precisava estar conectado e estar, como é que se diz, consciente, ser criativos, porque eles teriam que enfrentar aquilo de qualquer jeito. Mas agora eles poderiam, então, fazer algo maior, fazer uma lei que, como é que se diz, fosse superior àquela que foi ordenada por Amã. E aí no versículo 9 continua dizendo: isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os secretários do rei e ditou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos em todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo e iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para todas as línguas faladas no reino e cada tradução seguia a escrita usada em cada província. O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei, carimbadas com o anel real,
e levadas por mensageiros montados em cavalos criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, estes podiam combatê-los e matá-los. Podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo com as mulheres e as crianças, e ficar com os seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, o dia 13 do 12º mês do mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei devia ser publicada como lei e ser lida em público em todas as províncias, para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei deu ordem, os mensageiros montaram cavalos ligeiros de estrebaria real e saíram depressa. O decreto foi lido em público, também em Suzã, a capital. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Suzã ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino, onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoraram com festas e banquetes. Além disso, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Aí aqui a gente finaliza então esse capítulo 8. E aí só para explicar essa última parte, então assim, não foi uma coisa que, vocês não vão mais precisar lutar, ninguém mais vai correr atrás de vocês, ninguém vai perseguir vocês, vai ficar contra. Não, eles ainda iam precisar lutar, eles ainda precisavam, né, se defender daquela matança que estava programada. Porém, agora era como se eles fossem a maioria. Era como se o Senhor fez o macro. O Senhor, sabe, gente? E a gente precisa entender isso no dia de hoje, que tipo, a maior coisa que podia acontecer pela sua vida já aconteceu. Sabe, Deus já deu o seu Filho unigênito, Deus já deu Jesus Cristo para nós. Então, o máximo que ele podia fazer, ele já fez. Todas as outras coisas agora decorrem, sabe, da nossa obediência, dessa posição de virar e de falar, cara, e agora, sabe? Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas lhe convêm. Mas assim, sabe, tá tudo reservado para você. Mordecai, naquele momento, ele saiu com uma capa, sabe? Ele saiu vestido com vestes reais, com uma coroa na cabeça. Todo o povo agora se alegrava e festejava e fazia banquetes, porque ainda que eles tivessem que lutar, sabe? Eles tinham entendido que o propósito de Deus era gigante. Deus tinha feito muito mais por eles do que eles podiam imaginar. Sabe, a Amã tinha morrido, o rei tinha movido o coração deles em favor daquele povo. O que mais o Senhor não estaria disposto a entregar? O Senhor entregaria força, o Senhor entregaria armas, o Senhor entregaria estratégias. Qualquer coisa, sabe? O máximo já foi feito por nós. Qualquer outra coisa que você precise aqui nessa terra, sabe? Já está comprado com o sangue de Jesus, já está preparado. Eu nem sei como te convencer mais a respeito disso. Não sou eu que vou convencer. É só o Espírito Santo, sabe? Então que você hoje viva com essa mentalidade assim de tipo, cara, Deus já fez o máximo por mim. Deus já fez o melhor por mim. Qual é a outra coisa que Ele não pode me dar? Amém? Então é isso. E aí conclui, sabe como? Que aquele povo agora, as outras pessoas, elas estavam então se convertendo, estavam se tornando judeus, porque agora valia mais a pena estar com eles do que estar contra eles. Então, sabe, Deus vai fazer as coisas na sua vida não somente para ficar na sua vida, mas principalmente
porque ele quer mostrar através da sua vida que as pessoas podem ter também e podem confiar em um Deus grande, em um Deus poderoso, em um Deus que é a melhor coisa da nossa vida. Amém? Então é isso, gente. Vamos que vamos para o nosso dia. Partiu o segundo. Olha quem entrou, gente. A minha pastora. Bem-vinda, pastora. Seja... E é isso. Obrigada. Deus abençoe. Tchau.